família, sim, isso sim, é... é fantástico, é fabuloso. É fabuloso. Agora, o problema está, e a parte do inferno da cresceu, é o preço que se paga por aquilo tudo. Que preço? O preço que se paga é que, por exemplo, o que falávamos, eu não posso discrepar do governo. Ou seja, o governo tem um monopólio da verdade absoluta. Eu agora vou ser crucificado por aquilo que vou dizer, mas há muita gente, hoje em Portugal, esta gente a quem o Presidente da República se disse não tenham medo, que têm todas as razões para ter medo, como é óbvio, vão perder empregos, vão ter dificuldades de vida nos próximos anos e vão ter, de facto, uma existência complexa no mínimo e no máximo. Essa gente era capaz de prescindir de alguma liberdade para ter umas condições de vida garantidas? Sim, sim, porque vou lhe dizer... Esse paradoxo existe? Na minha opinião, a solução está num terceiro caminho. Um terceiro caminho. Ou seja, é o melhor de ambos os sistemas. Porque eu acho que não é necessário, não é imprescindível viver numa ditadura para ter uma série de regalias. E para termos uma série de regalias não temos por que perder uma série de direitos sociais. Tem que se encontrar uma via intermédia e por isso é que é importante esse equilíbrio não foi conseguido em Cuba, em área nenhuma. Uma classe média, existe uma classe média dentro do aparelho da Revolução? Não existe, é assim. Desde o momento que o governo abraçou... Neste documentário também diziam, os ricos estão todos no governo, o resto é tudo. Sim, porque não cabe dúvida que a pouco e pouco se foi estabelecendo uma classe política com um nível de vida diferente do povo. Isso é real. É real. Aliás, há supostamente milionários em Cuba, que são ministros, generais, enfim, uma série de coisas. Mas é importante que se saiba que há muita gente que ainda acredita naquilo e que são capazes de não querer abdicar daquilo. Da Revolução em si? Sim, sim. Porque vou lhe dizer, são 50 anos de um catecismo violento, onde não se... Pois há muita gente que aqui acredita nisso também. Sim, não cabe dúvida. Agora, há uma coisa que eu digo que é muito interessante. Não há nada que prove mais o grau de satisfação de um povo do que a análise do seu movimento migratório. Isso é evidente. Se o senhor quer ver se um país é feliz ou não, olhe para o movimento migratório. Isso não tem nada a ver com o nível de instrução. Em África, quando as coisas andam mal, abandonam uma terra e vão para outra. Claro. E em Cuba é a mesma coisa. A imigração em Cuba tem sido violenta e não é mais porque é muito difícil sair do país. Agora, não cabe dúvida que é uma pena que quando aconteça uma mudança mais significativa, se percam uma série de coisas que eu acho que não se deviam perder. E Como? Dê-me alguns exemplos. Por exemplo, isto que falamos, a educação. A educação. Eu acho, aliás, nós tivemos aqui um convidado que tocou um ponto que é fulcral em qualquer sociedade, que é a educação. Eu gostava que isso não se perdesse. Também acho que a saúde é uma coisa que não se devia perder. Por exemplo, aqui mesmo estamos a sofrer o problema de que há uma tendência a resolver o problema da saúde nos hospitais. E a saúde de um país não se resolve nos hospitais, se resolve a nível de assistência primária. Com a instrução, um povo educado e uma assistência primária fortíssima. Essa é uma saúde de valor. E acho que em Cuba não se devia perder. Não se devia perder o sentido de solidariedade humana, que às vezes o capitalismo selvagem nos prova que não é o caminho idôneo. Por isso, essas coisas se deviam preservar. Agora, enquanto continuamos de costas, isto é uma coisa, este caminho não se vai encontrar. Por exemplo, eu sou considerado um inimigo da Revolução. E não sou, eu sou um adversário político da Revolução. Mas essa categoria não existe. Podia ir a Cuba, se quisesse? Essa é uma pergunta que já me fizeram muitas vezes e possivelmente consiga ir. Não sei se conseguirei regressar sem ter dificuldades, por esta mesma razão, porque lá não se concibe que alguém fale mal daquilo e não seja um inimigo que queira destruir aquilo. Imediatamente sou conotado como agente da CIA, como inimigo da Revolução. Não é o caso. E por isso que eu estou falando algumas coisas que são logros da Revolução. Agora, é importante que se encontre um caminho da conciliação. E é importante que se deixe de falar em termos de barricadas, aos tiros. Esta não é a solução nem em Cuba, nem em Portugal, nem sequer no mundo. Eu acho, inclusivamente, que o problema do mundo hoje em dia é, sobretudo, a intolerância, o monopólio das verdades.
Aliás, no livro que falou que eu escrevi há pouco, na primeira página digo uma frase de Confúcio que eu acho que é fundamental. Existem três verdades: a minha verdade, a vossa verdade e a verdade. Se o mundo tivesse sempre isso em consideração, a linguagem era outra. As pessoas se esquecem desta realidade e todas as pessoas acham que fora da sua verdade não existe nada. E eu acho que é importante que o mundo veja esta coisa desta maneira, e que todos os cubanos que estamos fora e que tivemos a oportunidade de viver em países democráticos, comecemos a ter uma linguagem diferente. Temos que esquecer muitas coisas, porque não cabe dúvida que houve muitas arbitrariedades, eu próprio sofri muitas arbitrariedades, mas eu acho que com intolerância não se chega a nada. Esta era, nos Estados Unidos, uma vez que o inimigo, como disse Raul Castro ali, é o inimigo americano ainda. Esta nova era, uma nova presidência de um homem de onde há uma expectativa de abertura totalmente diferente. Pode modificar? Eu acho que sim. Há expectativa disto em Cuba? Sim, e queria de facto frisar um ponto muito importante, que é o famoso embargo norte-americano. Há uma grande nebulosa à volta disto. E eu vou dizer aqui dados que possivelmente poucas pessoas dominam. É assim. O embargo começou em Cuba em fevereiro de 1962. As pessoas pensam que tudo que é em Cuba, falta de comida, falta de coisas, é porque há um embargo. Bom, desde que se estabeleceu o embargo para aqui, Estados Unidos já vendeu a Cuba 1,8 mil milhões de dólares em alimentos. No ano 91 ao ano 97, Estados Unidos deu uma ajuda humanitária a Cuba em termos de alimentos e medicamentos superior a todos os países da União Europeia juntos. Processa-se como? Através de ONGs? A comércio. Quando aumentou o embargo, aumentou com uma adenda, que todas as filiais norte-americanas no mundo podiam comerciar com Cuba, só que não podiam exceder de uma quota de $500.000 e que tinham que exigir dinheiro à vista. E isto é lógico, Cuba não paga dívidas. Cuba do ano 92 não paga a dívida de ninguém. E, logicamente, Estados Unidos se quer cautelar de ser vítima também disso. O embargo, sobretudo, tem funcionado em termos de acesso ao crédito de bancos americanos. Porque é uma coisa muito simples. Em Cuba não há leite. Aqui há empresas de leite que estão a falir porque não têm a quem vender, porque não compram cá. Em Cuba não há carne, porque não compram cá. Agora, aonde tem ido a parar esse dinheiro todo dos americanos? E aonde foram a parar os 1.800 bilhões de dólares que deram os russos ao longo de 20 anos? Onde é que foram parar? O país mais subsidiado do mundo tem sido Cuba. Aonde foram parar Angola, a Etiópia, a guerrilha da América Latina, a movimentos diversos. Por exemplo, Cuba chegou a ser, não sei se ainda é, o 8º exército do mundo. Assim, Cuba que se tem poder de fogo para tomar conta de Portugal em 6 horas. É só querer vir para aqui. Agora imagina um país que tem 11 milhões de habitantes, ter uma força militar dessa envergadura. Aí está o dinheiro. Mesmo para terminar, como é que o senhor, como médico que é, viu a ida de pessoas fazer operações de cataratas a Cuba, porque eram mais rápidas do que no nosso Sistema Nacional de Saúde, que obviamente teve aí um dos seus períodos... Um golpe político. De Cuba. De Cuba e de a pessoa que admira de um Cuba. Presidente da Câmara. Sim, não é só uma questão de admirar. Pôs o país a falar de facto de algo não, que... há uma realidade. Vamos lá ver. Aqui há uma situação difícil na saúde. Difícil por razões de organização, porque eu acho que aqui há médicos suficientes, pessoas muito preparadas. Cuba tem, de facto, muito bons médicos, mas acho que não havia necessidade nenhuma de fazer uma coisa Miguel Pinto, mesmo para terminar quase sim ou não, o nosso sistema de saúde é melhor ou pior do que o de Cuba? O nosso aqui em Portugal hoje? É pior. O nosso é pior? É pior. É pior, vamos lá ver, não por ter técnicos de menor qualidade, é porque não tem uma boa organização. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Doutor Miguel Pinto, e nós aqui dizemos boa noite, contamos consigo, como sempre, amanhã, depois e depois. Tenham um excelente fim.